Gente, espero que todos vocês estejam bem. Hoje é um dia bem bacana e hoje a gente vai falar sobre Torá, ou pelo menos dizer o que a Torá não é. Então fiquem comigo aqui, o Instagram vai começar a chamar o pessoal e espero que vocês gostem desse assunto de hoje, que para mim é um assunto bem bacana. Então fiquem comigo aqui para a gente aprender um pouquinho sobre isso, sobre Torá. Shalom, shalom a todas que saudam com shalom. A paz de Deus a todos os irmãos que são da congregação. A paz do Senhor aos demais. Graça e paz também aos demais irmãos. É uma alegria estar com vocês. Espero que vocês estejam todos bem. Minhas saudações a Mogi das Cruzes, a todos aqueles que estão chegando agora. Feliz de ter vocês aqui comigo. Hoje o assunto é um assunto muito bacana, por isso eu quero trazer para vocês alguns pontos de vistas que vão, eu acho que ajudar a maioria de vocês no que tange a ler a Bíblia, no que tange a desmistificar um pouco dessa palavra que se chama Torá, que para mim é muito importante. Para todos aqueles que leem a Bíblia, também é de suma importância. O pessoal tá chegando e já a gente começa a falar, tá bom? Sobre esse assunto em específico. Enquanto isso, vou mostrar para vocês as Bíblias que eu tenho aqui de apoio. Ah, Lucicleide, tudo bem, Lucicleide, minha irmã, tudo bom? Feliz de você estar aqui, lá do Pernambuco. Um abraço para todo o pessoal do Pernambuco. Meu pai e minha mãe estão agora em Garanhuns. Eles estão viajando para lá, são daqui de Campinas, estão lá no Pernambuco. Então, um abraço para todos os irmãos lá do Pernambuco. É uma alegria ter vocês aqui comigo. Vamos lá, as Bíblias que eu vou usar de apoio hoje são Bíblias interessantes. Se um dia vocês tiverem a possibilidade de terem contato com esse tipo de Bíblia, é muito bacana. Então, a Bíblia que eu vou usar hoje é uma Bíblia de apoio, tá? Essa aqui, ó, Bíblia Hebraica. É muito, mas muito bacana essa Bíblia, porque ela traz pra gente o original hebraico. Eu vou tentar aproximar o máximo perto da câmera para que vocês possam ver aí, ó. Ó como que é a escrita dela, que bacaninha, gente. Olha aí, vocês conseguem ver? Ó, tá tudo em hebraico. Viram que bacana? Então, essa é uma Bíblia de apoio que hoje eu uso aqui. E ó, a ideia é realmente desmistificar, tá bom? Essa palavra Torá, porque tem gente que a gente fala Torá, aproveitando que já tem 150 com a gente, tem gente que fala a palavra Torá, nossa, já causa espanto e medo para algumas pessoas. Ai, meu Deus, isso é coisa de árabe, isso é coisa de homem-bomba, isso é coisa das Arábias. Não, gente, já vou explicar para vocês, tá bom? A outra Bíblia de apoio que eu vou usar hoje, vamos lá, a outra Bíblia de apoio que eu vou usar hoje é essa daqui, ó. Bíblia, olha que top. Conseguem ver aí? Hebraica completa. Como eu uso muito essa aqui, que ela está já no português, e eu vou abrir uma página aqui para vocês verem, ó. Ela está no português. Ah, Anderson, mas qual a diferença então? Qual a diferença de uma Bíblia em português hebraica e a diferença da Bíblia hebraica escrito no hebraico? É que ela já vem traduzida pra gente, só que ela vem traduzida de uma forma diferente. Eu vou explicar para vocês. Ela vem traduzida com, por exemplo, palavras que são nomes próprios, por exemplo, não vai ser mudado. Você tá rindo, deixa eu ver quem riu aqui. Deixa eu ver quem riu aqui. A Laís Mendes. Laís, por incrível que pareça, filha, por incrível que pareça, tem gente que fala que Torá é coisa de árabe. Ainda tem, né? Tem muita gente que ainda fala esse tipo de coisa, mas é porque não sabem ainda, né? Deixa eu ver. Então, qual a importância, né? Da gente aprender um pouco sobre Torá, desmistificar essa palavra e conseguir compreender, ter uma compreensão maior sobre as Escrituras, né? A gente vai ter uma compreensão muito maior sobre as Escrituras no momento que eu compreendo um pouco mais a Torá, entender um pouco mais desses livros. Aí eu peço para vocês, que você que está na sua casa, você que tem a sua Bíblia perto de você, pega a sua Bíblia, enquanto isso eu vou falar um pouquinho. Ó, o Thiago tá aqui, Thiagão, um abraço. Todos vocês que estão chegando agora, 175 pessoas com a gente. Deus abençoe vocês por estarem aqui, por estarem junto comigo nesse momento tão bacana. Você que tem a Bíblia na sua casa, pegue a sua Bíblia, por gentileza. Traz ela para perto de você aí. Se você está longe da sua Bíblia, você vai acompanhar comigo, tá bom? Eu vou pegar até uma Bíblia aqui, uma Bíblia bem comum,
Deixa eu ver, a Bíblia que a gente usa na igreja? Pega a Bíblia que você usa na sua igreja, independente da instituição que você vai, pega essa Bíblia e aí você separa, vou separar agora, você separa comigo, ó. Vamos supor que essa aqui é a sua Bíblia comum, a Bíblia que você usa na sua casa. Você vai separar a sua Bíblia de Gênesis, coloca um dedo lá em 1º de Gênesis, eu vou te mostrar como você vai fazer. Já pra gente já começar a desmistificar, tá bom? Você vai colocar o seu dedo lá em 1º de Gênesis, depois você vai lá em Deuteronômio, no último capítulo de Deuteronômio, que é o capítulo 34, e você vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu colocar meu dedo aqui em Gênesis, e o primeiro dedo aqui em Gênesis, e o outro dedo lá em Deuteronômio. Faça isso na sua Bíblia aí, se você tiver. Se você não tiver a sua Bíblia, só acompanha comigo, tá bom? Eu tô com um dedo aqui em 1º de Gênesis, e o outro dedo aqui, o dedo médio, está no último capítulo de Deuteronômio. Isso que você está segurando na sua mão aí, e eu estou segurando na minha mão, de 1º de Gênesis até o último capítulo de Deuteronômio, se dá o nome de Torá. Isso é Torá. Então, algumas pessoas falam assim, Anderson, eu queria tanto, mas tanto, comprar uma Torá. Não precisa, você tem a Torá na sua Bíblia. Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, perdão, isso que você tem na sua Bíblia, esses primeiros 5 livros, é chamado de Torá, tá bom? Lãozão, um abraço. O Lão orou por mim, irmãos, e Deus deu um dom fantástico para ele. Acabei de acenar para ele, o Lão. Ele é o pai da Carol Rocha, para quem conhece a Carolzinha. Ele é o pai da Carol. E o Lão, ele orou por mim no momento que eu estava muito enfermo e Deus me curou. A Thalita também está aqui. Thalita, um abraço, seja bem-vinda. Então vamos lá, pessoal. Entenderam, né? Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, tá? Vamos lá. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis em hebraico se fala Bereshit. Vocês conseguem falar aí do outro lado? Falem, repitam. Bereshit. Bereshit é o equivalente a Gênesis, só que em hebraico. E Bereshit, em hebraico, significa no começo. No princípio, tá? Vamos lá. Isso é top. Vem comigo. Por que que Gênesis... Eu vou pegar a Bíblia já transliterada, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Em hebraico, lá em cima. No meio, Bereshit, que é o transliterado. O que que é o transliterado? É o jeito que eu falo, tá? E embaixo, traduzido para o português, Gênesis. E como? Da onde tiraram? Ah, Alex está aqui, o pessoal da Alex está aqui. Bruno, o pessoal da Alex, um abraço. Que alegria ter vocês aqui. Meu Deus, Bruno, um abraço para você, para toda a sua família, para todos os seus alunos, viu? Isso, Bereshit, Thiago, exatamente como você escreveu. E por quê? Da onde veio esse nome, tá? Vamos lá, eu vou tentar chegar aqui pertinho para vocês verem. Da onde veio o nome? No primeiro verso está escrito no princípio. É daí que vem o nome dos livros da Torá. Anderson, e o que significa Torá? Torá significa instrução. Instrução, tá? Ou professor. Instrução ou professor significa Torá. Por isso que lá na frente, o que vai acontecer? Ou aquele que instrui, aquilo que instrui, né? Lá na frente, Paulo vai falar, a lei serviu de aio. O que é um aio? Um guia, um instrutor, um tutor, alguém que ajuda a pessoa a chegar num determinado lugar, ou com conhecimento, através de sinais, né? Ou com placas e assim por diante. Aí o que vai acontecer com a Torá? A Torá, ela serviu para nós como um professor. Por isso que eu não posso desprezar a Torá como alguns evangélicos desprezam. Não, a lei já acabou. A lei já... É lindo, eu acho engraçado quando eles falam assim, a lei já passou, nós não usa a lei, agora nós vive a graça. E aí o povo, ai meu Deus, que lindo! Vamos ler com a ajuda de Deus. Se for pastor, presbítero, bispo, ancião, cooperador da sua igreja, é presbítero, pastor, aquele que atende na sua igreja, quer seja qualquer tipo de instituição, batista, metodista, adventista do sétimo dia, congregação cristã, Assembleia de Deus, aí ele vai falar assim, depois que ele fala que, não são todos, tá? Mas algum que pode falar vai dizer assim, olha, a lei não serve para nada, a Torá, porque agora vai vir o período da graça. Aí muitos terminam de falar e sabe o que ele fala? Vamos ler 28 de Deuteronômio.
as bênçãos sobre os montes, sobre o monte Gerizim. Peraí, mas se a lei não vale para mais nada e nós não usa mais, rasga, joga fora. Para que eu vou usar uma coisa que eu não uso mais? Né? Se eu estou com uma coisa que eu não uso mais, eu sou aquele cara que fica amontoando coisas sem necessidade. E Jesus ensinou a gente a ser minimalista, ou seja, ficar com aquilo que você realmente necessita, só com aquilo que realmente faz sentido para você tocar sua vida, né? Você não vai ficar amontoando coisa. Jesus falou, não amontoeis, não ajunteis tesouros na terra. Não faz sentido nenhum. Então, ajuntem tesouros no céu. Então, é um problema quando eu falo a lei não serve para nada, daí eu falo assim, olha, a lei não serve para nada. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, haja luz na tua vida, haja luz na tua história, né? Ah, e a lei não serve para... Mas porque Gênesis é Bereshit, está na Bíblia, e está dentro da Torá. Está dentro da Torá. 28 de Deuteronômio, a bênção sobre os montes de Gerizim, está dentro da Torá. Ai, mas a Bíblia não serve para nada. Vamos ler aqui a exaltação de José sentando no trono de Faraó. Está na Torá. Ai, vamos ver aqui Jacó no val de Jaboque lutando com o anjo, onde o anjo muda o nome dele, tocando no nervo ciático de Jacó, por isso ele começa a mancar, né? Ele começa a andar diferente. Mas que coisa! Está dentro da Torá. A vida de Jacó, de Isaac. Olha o sacrifício de Isaac com Abraão subindo em cima do monte. Agora Abraão vai... Está dentro da Torá. Não serve mais? Então, a importância que eu tenho que dar serviu de tutor. Por isso que todas as vezes que eu vou começar um grupo de leitura, por onde vocês acham que eu começo? Vocês acham que eu vou começar lá Você acha que eu vou começar lá no Evangelho? Óbvio que tem grupos que estão mais sólidos, tem grupos que estão mais maduros, né? Por exemplo, há grupos... Eu acho que o Bruno começa, né? O Bruno começa no Evangelho, mesclando, né? As turmas do Bruno lá da Alex, que é uma escola fantástica, né? Por quê? Porque tem esse viés bíblico e não pendente para uma ou outra doutrina, mas é o evangelho puro, nu, cru, do jeito que a gente precisa aprender. Então é interessante isso. Então isso é uma exceção, são alunos que têm uma característica que eles podem avançar, mas o ideal é que nós começamos sempre pela Torá, pelo início, pelo começo, por isso que chama no princípio, no começo. Tá, depois disso, vocês guardaram, eu vou mostrar para quem não viu ainda como se escreve. Anotem aí, como se escreve. Olha aí, ó. É um B separado do Reshit. Bereshit. Tá bom? Pegaram aí? Anotem se quiser, tá bom? Ou tira um print. Bereshit. Olha que bacana. Acho que vai ficar ao contrário, né? Mas beleza. Bereshit. Vamos lá. Então, o primeiro verso da Bíblia é Bereshit. Bará. Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Top. Passamos por Bereshit. Bereshit significa no princípio. Vem comigo, tem mais. Então é para desmistificar essa questão de Torá, tá? Que tem gente, o irmão que lê Torá é judeu. Cuidado, porque você lê Torá na sua casa. Então é só... Isso, é desse jeito que se escreve, tá? Raíssa, vamos lá. Agora o segundo livro. Eita, isso é top demais. O segundo livro da Bíblia, olha, anotem aí. Que top, que top. Bruno, seja bem-vindo. Deixa eu assinar pro Bruno aqui, amigão. Maior violeiro que eu já conheci. Ele compõe hino também. Ó, Shemot, escrevam aí. Shemot. A primeira linha lá em cima, aquelas letrinhas que a gente não entende direito, é hebraico, tá bom? No meio é Shemot. 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 E embaixo, Êxodo, que é o nome em português, tá bom? Em cima, em hebraico. No meio, como se lê, Shemot, que é chamado de transliterado. E embaixo, em português, Êxodo. E sabe o que significa Shemot? Shemot significa nome, ou nomes. No caso, Shemot é nomes, tá? Nomes. Isso, Ítalo, perfeito. Isso, Érica, perfeito. Do jeito que você escreveu. Shemot. Isso, Ra, perfeito. Raíssa, perfeito. Isso mesmo. Calma que tem mais. Agora vai explodir a cabeça de vocês. Vem comigo que eu acho top isso aqui. Olha o comecinho do livro de Shemot. Deixa eu ver se eu consigo chegar pertinho para vocês verem e parar aqui, senão vibra muito, né? Olha lá, deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Estes são os nomes. Esses são os nomes dos que foram habitar
Aleluia. Lá no Egito, as 75 almas que foram habitar no Egito. Então, o livro de Shemot, por que ele leva esse nome? Nome. O nome do livro de Shemot é nomes. Por que nomes? Porque ele começa, esses são os nomes das pessoas que saíram de Canaã. Lembra da família de Jacó, que foi encontrar com a família de José? Tá invertido, né? O Ana Oliver, tá invertido mesmo. Que pena, é que aqui eu não consigo fazer diferente, tá? Mas só falando Shemot, eu acho que vocês vão conseguir. Melhor, eu vou fazer isso aqui, ó. Shemot, vamos lá. SH. Vocês podem colocar um espacinho, tá? M-O-T. Shemot. Perdão. Shemot. Pronto? E Shemot significa nomes. Por quê? Esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Esses são os nomes. Percebam que Bereshit, no princípio, é o primeiro verso do livro, que ganha o nome do livro. Pegaram? Então, primeiro livro. Bereshit. Significado, no princípio. Segundo livro, Shemot, que é o nosso Êxodo. Shemot, significado, nomes. Por quê? Porque esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Até aqui, tranquilo? O porquê de cada nome? Ótimo, né? Vamos pro próximo? Eita, que tá top. Eu gosto, hein? Vamos lá. Isso aqui é só para desmistificar. O Bruno, o pessoal da teologia. Isso, perfeito, Ítalo, perfeito. O pessoal o Ítalo tá colocando, acompanhe o Ítalo, a Raíssa, que eles estão colocando. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só anotar o que eles estão colocando, tá bom? O Ítalo e a Raíssa tá colocando pra gente, aí tá ficando muito legal. Deus abençoe Ítalo, Deus abençoe Raíssa pela ajuda, viu? Vamos lá, a próxima agora, olha que top, né? O próximo livro, anotem aí, ó. Vaikra. V-A-Y-I-K-R-A. O nome em cima, em hebraico, o nome do meio, como se lê, e o nome em português, Levítico. Por que levou o nome de Vaikra? Anderson, o que significa Vaikra? Vaikra significa chamado, ou aquele que é chamado. E por que é aquele que é chamado? Olha o primeiro verso. Deixa eu ver aqui, se vocês vão conseguir ler. Gente, tá difícil para focar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui. E Adonai chamou Moisés, Moshe em hebraico. Lembra que eu falei para vocês que os nomes pessoais não mudam na Bíblia. Nessa Bíblia aqui é muito top, porque não muda o nome. Então vai dizer assim: E Adonai chamou Moshe, que é Moisés, e falou-lhe desde a tenda do encontro. Por que esse livro chama chamado ou chamou? E Adonai, Deus chamou Moisés. Então o livro leva esse nome, chamou ou chamado. Deus fez um chamado a Moisés, Deus chamou Moisés. Então, o nome que é dado no original hebraico, Vaikra. Perfeito, Aline. Aline colocou aí, deixa eu ver quem mais colocou. Andréia, seja bem-vinda. Mas a Aline colocou, eu acho que dá para vocês copiarem aí. Levítico, em transliterado, Vaikra, e significa chamado. Por quê? Porque o primeiro verso está escrito: E Deus chamou Moisés. Daí veio o nome do livro, aquele que foi chamado. Tranquilo? Vamos pro próximo. Isso é original, tá? Aí no grego, quando foram fazer a Septuaginta, aí mudaram. Isso aí é um outro assunto. Mudaram o nome para Êxodo, mas o nome original é chamou, tá bom? Vamos pro próximo, gente? Estão gostando até aqui? Manda um sinalzinho, manda um coraçãozinho aí, manda pro seu amigo para ver esse vídeo. É só pra gente desmistificar mesmo a Torá, tá bom? Porque tem gente que tem pavor quando fala Torá. Ai, Torá, lei de Moisés, acabou. Se acabou, arranca da sua Bíblia. Para nós ela continua, ela existe, só que tem um porquê. Como o tutor, a lei, era só uma sombra do que havia de vir, e não a imagem perfeita das coisas. Quem for estudar a Torá com o Bruno, quem for estudar a Torá comigo, quem for estudar a Torá com qualquer outro tipo de pessoas que entende da Torá, com um rabino, eles vão entender o tanto de amor, o tanto de misericórdia,
o tanto de poder que tem nesses 5 livros, que é esse tutor que vai nos conduzir até Jesus. Aqui é uma preparação do caminho para se conduzir até o Mestre. Aqui vai falar de muito amor, vai falar de muita misericórdia, vai falar de perdão, vai falar de sacrifício, vai falar de mudança de vida, vai falar do que Deus, vai falar das profecias. Lembra que Jacó, quando ele estava próximo a morrer, ele faz uma profecia fantástica. Que profecia linda que Jacó faz quando ele vai abençoar Manassés e Efraim, que ele cruza os braços, né? Vira a cruz. E a cruz ali vai fazer algo tremendo, maravilhoso. E o Bruno fala para os seus alunos, falando nisso, o pessoal está perguntando, né? Anderson, Vaikra é hebraico, tá bom, Dida? Anderson, quando vai ter um curso? Gente, eu vou fazer um curso para vocês. São 35 palestras. É coisa fantástica. É coisa fantástica, mas daí eu rodo para vocês aí no Instagram, para quem quiser participar. Vai ser um negócio fechado, de 100 pessoas só. Eu não posso passar de 100 pessoas. Se eu passar, eu tenho que fazer um investimento muito grande de alugar lugar para fazer podcast, porque minha casa ela não é preparada, porque tem som, vocês vão ver que vocês vão ouvir som às vezes, som de carro passando, e aí eu não consigo fazer. Aí eu precisava pegar algo maior, tá bom? Só para explicar para vocês que vai ser um grupo fechadinho, só de 100 pessoas, e aí eu nem sei como que eu vou fazer isso, porque querendo ou não querendo, tem investimento de internet, tem investimento, então a gente precisa pensar bem no que vai fazer para não ter problema. O próximo livro, anotem aí, quem tá com o caderno, vem comigo, Torá. Torá significa instrução, tá bom? Traduzido para lei de Deus ou lei de Moisés. Mas o original é instrução. E já eu mostro no original para vocês. Vem comigo. Próximo livro. Oh, meu Deus. Aí eu fico muito feliz. Olha isso aqui. Bamidbar. Bamidbar. É um B meio fechado. Bamidbar. E o que é Bamidbar? Olha aqui. Bamidbar. Em cima, hebraico. No meio, B-M-I-D-B-A-R. Bamidbar. Significa números. Para nós, mas no original hebraico não. Sabe o que significa? No deserto. No deserto. Por que no deserto? Não sei se vai conseguir enquadrar aqui. Por que é chamado no deserto? Olha o primeiro verso. É que vai sair invertido. Deixa eu ler para vocês. Deus falou a Moisés no deserto do Sinai. Vou ler de novo. Primeiro verso. Deus falou a Moisés no deserto do Sinai. Glória a Deus. Isso mesmo, vocês escreveram certinho. Parabéns, Cleison, Aline, o pessoal que está ajudando a gente, Nívia. Deus abençoe por vocês terem escrito aí. Bamidbar significa, então, no deserto. Traduzido para nós como números. Mas o original, a ideia do Eterno é que se chamasse no deserto. Tá? Ô Wesley, eu vou deixar a live gravada por umas 2 horas para o pessoal tirar as dúvidas. Mais um pouquinho, né? Umas 5 horas. Se você não viu toda, você consegue ver. Perfeito! Perfeito os meninos que estão escrevendo para mim. Moura, Deus abençoe. Os demais que estão escrevendo para mim aqui, tá bom? Vão anotando. Então, Bamidbar. Depois, quem puder, coloca os 5 nomes de uma vez, tá? Bamidbar significa no deserto. Por quê? Porque o primeiro verso é Deus falou a Moisés no deserto. Pegaram até aqui? Tranquilo? Vamos para o próximo e último livro da Torá, que significa instrução. Vem comigo. Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro da Torá. E o último livro da Torá leva esse nome. Olha que bonitinho. Em cima, em hebraico. No meio, como se lê? Devarim. 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 D-V-A-R-I-M. D-V-A-R-I-M. Devarim. E por que se chama Devarim? Vou ler para vocês. Estas são as palavras. Devarim significa palavras. 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 Devarim. Palavras. Essas são as palavras. Tá bom? Agora vamos lá, vamos juntar tudo? Primeiro livro, quem pode escrever para mim nos comentários? Primeiro livro, vamos lá. Primeiro livro da Bíblia em hebraico e o significado. Quem puder, vai escrevendo, por gentileza. Isso, Devarim foi o último. Agora eu quero o primeiro. O primeiro da Bíblia.
O primeiro da Bíblia é Bereshit. E o que significa? No princípio. Escrevam para mim, por gentileza, nos comentários. Tô amando isso aqui, tá lindo demais. Bereshit. O Ederson, espero que você tenha melhorado, meu irmão. Você sabe que você tá no meu coração. O Ederson não estava muito bem, mas ele tá aqui na live, significa que ele melhorou. O segundo é Shemot. O terceiro livro, Vaikra. O quarto livro, Bamidbar. E o último livro, Devarim, que significa palavras. Muito bom? Ótimo. Agora vamos lá. Vamos lá. Olha o que dá para formar com isso. No princípio, eu te dou um nome. Eu te chamo. Te coloco no deserto para colocar dentro de você as minhas palavras. E deixa eu pegar um comentário aqui. Deixa eu fixar esse comentário. Pronto, fixei esse comentário por um pouquinho aí, gente. Olha aqui, que top. Olha que top esse comentário da Raíssa. Gênesis, Bereshit, no princípio, Êxodo, Shemot, nomes, Levítico, Vaikra, que é chamou, chamados, números, Bamidbar, no deserto e Deuteronômio, Devarim. No princípio, eu te dou um nome, eu te chamo, te coloco no deserto para colocar dentro de você as minhas palavras. Para colocar dentro de você as minhas palavras. Top? Ficou claro? E aí? Como que a gente faz? Torá, vamos jogar fora? Torá não serve para nada? Torá é a lei de Moisés, já passou? O que a gente faz com a Torá? Queima? Divide a Bíblia no meio? O que a gente faz com a Torá? Né? Ah, meu primo Edson. Primo, um abraço. Edson, um abraço. Deixa eu acenar para você aqui, meu primo. Ei, primão. Seja bem-vindo na live. Vamos lá, gente. Agora que a gente entendeu que Torá significa instrução, como que eu vou encontrar isso dentro da Bíblia? Como eu vou encontrar isso dentro da Bíblia? É simples. Toda vez que na Bíblia estiver escrito lei, na verdade não é lei. Toda vez que estiver escrito na Bíblia, lei, o que está escrito ali é Torá. O que está escrito lá é instrução. Ficou claro para vocês? Ficou claro para vocês? Fiquem aí, deixa eu pegar uma Bíblia, só um minutinho que eu vou pegar uma Bíblia aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês que vai fazer todo sentido. Abidão, deixa eu pegar uma Bíblia aqui, vamos lá. Vem comigo que é fantástico que eu vou mostrar para vocês agora. Isso é fantástico, é simples. Primeiro eu vou pegar no original hebraico. Abram a Bíblia de vocês, quem tiver a Bíblia na mão aí, abra a Bíblia de vocês. Deixa eu pegar um salmo aqui que tem a lei, pera lá. Um salmo que tem a lei. Salmos. Está escrito 37. Abram a Bíblia de vocês no Salmo 37. Salmos 37. Eu vou abrir também aqui. Salmos 37, verso 31. Ah, meu, me dá uma Bíblia aqui, por favor. Uma Bíblia comum. Top. Meu assistente Abner tá aqui. Aí, Abner. Tranquilo, né? Abriram a Bíblia de vocês? Isso, Evelise. Torá significa instrução. É isso aí. Torá significa instrução. Muito bem, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. Abriram a Bíblia de vocês aí? No livro dos Salmos? Salmos 37, por gentileza. Eu vou pegar e vou abrir aqui. Vamos lá. 37, o verso é o 31. E o que diz o Salmo 37, verso 31? A lei de Deus está em seu coração, e ele nunca pisará em falso, ele nunca escorregará, ele nunca tropeçará. A lei de Deus está em seu coração. Vou ler em hebraico, tá bom? Deixa eu pegar minha Bíblia em hebraico aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui na Bíblia em hebraico. Como começa? Olha como começa em hebraico. Torá, Elohav, Belibo, Lo, Timad, Ashochavi. Torá, Elohav, Belibo, Lo, Timadi, Ashochavi. O que significa?
a lei de Deus, a Torá de Deus está em seu coração e ele nunca pisará em falso. Já começa com o quê? Torá. Torá Elohav Belibo Lotimad Ashoravi. Ou Ashoravi. Ficou claro? Lindo, né? Top, né? Então, por exemplo, Salmo número 1. Salmo número 1, como que é? Deixa eu lembrar aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na... Escrevam. Antes tem o seu prazer na... Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na Torá. Na Torá. Por que Torá? Porque a Torá são os primeiros... Isso, a lei do Senhor, na Torá, na lei do Senhor. Por que Davi disse lei? A gente fala lei em português, mas o nome é Torá. Por que a gente fala que esse salmo... A gente não, né? É bíblico. Por quê? Porque na época de Davi, existia Novo Testamento? Hein? Na época de Davi existia Novo Testamento? Faltava 1000 anos para Jesus nascer. Na época de Isaías, faltava 727 anos para Jesus nascer. Na época de Salomão, não tinha, gente. Os únicos livros que tinham, que todo judeu se dedicava em ler, era a Torá. Só tinha os 5 livros de Moisés, não tinha mais livros. Até o final dos 40 anos de peregrinação, quando o povo entrou na Terra Prometida, só tinha a Torá. Só tinha os 5 livros, mais nada. Só tinha os 5 livros. E depois vem o outro livro que é Josué. Então nós não temos. Aliás, tinha um livro de Jó também. O Jó, na verdade, é o primeiro livro da Bíblia. Lindo, né? Então nós só temos 6 livros nos quais eles se baseavam. A vida deles estava ali. E esses 6 livros têm 613 mandamentos. Na época de Jesus existia o Novo Testamento? Não. O Novo Testamento ele foi começar a ser escrito, para vocês terem uma ideia, os primeiros livros começaram a ser escritos no ano 65, ano 70 mais ou menos. Depois do nascimento de Jesus, quer dizer... Mais de 25 anos depois que Jesus tinha partido para o céu, que começaram a ser escritos os primeiros livros do Novo Testamento. E os primeiros livros não foram livros assim, foram cartas. Por exemplo, a carta de Lucas. A carta de Lucas virou o Evangelho. A carta de Lucas virou o Evangelho. Porque, leiam lá para vocês verem. Lucas, ele escreve uma carta para um amigo chamado Teófilo. Vamos ler? Pega a sua Bíblia. É top demais. A gente precisa ler, né? Já que a gente está aqui, vamos ler. Não custa nada. Estamos com a Bíblia na mão. A gente gosta de Bíblia, então vamos ler Bíblia. E eu tenho certeza que os 262, 263 que estão comigo são amantes de Bíblia. E os demais que ainda vão ver a live, que eu vou deixar um pouquinho aí. Eu sei que vocês amam a Bíblia como eu também amo. E eu me emociono. E eu sei que também vocês se emocionam. Eu me emociono muito lendo a Bíblia. Gente, olha que top. Lucas capítulo 1. Pega aí. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 1. Abinão, me dá outra Bíblia? Eu tenho várias, tem 17 Bíblias. Pega uma Bíblia, aquela Bíblia preta com vermelho. Na capa. Preto com vermelho, uma grande. Traz pra mim, por gentileza. Vamos lá. Pode ser. King James. Traz uma King James. Opa, vamos lá de King James. Essa aqui, King James, a nossa queridinha, né? King James. Essa aqui é a queridinha e tem a nova versão da linguagem de hoje, né? Eu sei que os alunos do Bruno, né, da Alex, usam a tradução da nova linguagem de hoje, que é fantástica. Essa daqui é a King James 1611. Já que eu tô aqui falando dela, antes de abrir Lucas, vamos fazer um... eu gosto demais, eu sei que vocês vão gostar também. Quem já sabe, dá glória a Deus quando a comunhão, porque ele não sabe. Mas o que é King James? Esse nome... é inglês, né? King, rei. E James é o nome próprio. Isso, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Olha que bacana. A King James, então, ela é uma Bíblia de 1611. Por quê? Por que é 1611? Porque o rei James, por volta desse ano, né? Perto de 1611, ele ficou com a cabeça quente. A cabeça dele estava tendo quase um infarto. Por quê? Porque ele queria saber a verdade. E o que estava acontecendo? Nós tínhamos na época dele a Igreja Católica Apostólica, que defendia uma doutrina,
e nós tinha acabado de surgir então o movimento, né, dos protestantes através de Martinho Lutero. Então tinha duas vozes ecoando na cabeça dele, né? Tinha duas vozes ecoando na cabeça dele. E agora, qual voz eu dou ouvido? Então ele contrata, Lu, seja bem-vinda, ele contrata então alguns tradutores, né, para fazer exatamente isso. Uma tradução só para ele, uma tradução que fosse uma tradução 100%, que ele não tivesse dúvida que aquela tradução estivesse certa. Então, o King James, o Rei James, ele termina a sua tradução, né, em 1611. Em 1611. Essa aqui é bem bacana na capa, porque ela traz aqui, né, esse ramo aqui. É um ramo que foi feito a coroa de Jesus, tá? Mostrando que é uma Bíblia cristocêntrica. E bacana que aqui nós temos duas espigas de trigo, douradas. Então tem um significado, as duas espigas de trigo douradas. Por quê? Trigo simbolizando a palavra de Deus, né? E as duas espigas por quê? Velho e Novo Testamento. Então elas se cruzam. E aí no cruzamento a gente vê uma cruz, tá vendo? Opa, deixa eu virar aqui. Deixa eu ver aqui que vai ficar bom. Tá vendo aqui? Uma cruz das duas espigas de trigo, elas se cruzando. A palavra de Deus, então, o Velho e o Novo Testamento, eles convergem em Jesus, que é o pão da vida. Olha o trigo aqui, o pão da vida, né? E aqui mostrando o sacrifício de Jesus, a coroa desse rei maravilhoso, o qual nós aprendemos, o caminho, a verdade e a vida. Então é uma Bíblia bem bacana. Eu vou abrir aqui em Lucas, tá bom? A nossa live já acaba, mas abram a Bíblia de vocês aí no Evangelho segundo Lucas. Por que é bom? A gente até evita um pouco, né? Juca, seja bem-vindo à live. A gente evita um pouco falar São Lucas, né? São Mateus, porque é um costume católico, né? São no sentido de santidade. E eles mesmos, Paulo mesmo falou, né? Paulo falou que ele era o principal de todos os pecadores, ou seja, sou o último da... Imagina, né, gente? Se Paulo falou que ele era o principal pecador, ele se comparou com uma pessoa que estava no último da fila, no último lugar da fila dos pecadores, ou principal, né, o primeiro da fila dos pecadores, o pior dos pecadores. Se Paulo, que escreveu metade do Evangelho, mais da metade, 13 cartas, né, ele dizia que ele era o principal pecador, e eu digo que eu sou o quê? Né? Que eu nunca escrevi um livro, o máximo que eu faço é passar um pouco do meu conhecimento para as pessoas. Né? Mas cheio de pecado, como você também, cheio de pecado, né? Você, a irmã, o irmão que está aqui, nós todos cheios de pecados, né? E a gente está aqui, como está escrito lá em Isaías, aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente acha que faz de bom, são como trapos de imundícia, e já eu vou colocar esse verso aqui. Vamos lá para Lucas, capítulo 1, eu vou ler uma coisa que eu acho que é fantástica, e tudo tem a ver com a Torá, tá bom? Tudo tem a ver com a Torá. E por quê? Vamos lá. Olha o que Lucas vai dizer no capítulo 1, né? É uma carta que ele faz para o amigo dele que virou o evangelho. Olha, portanto, muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. A gente acredita nas coisas que contaram para a gente. Quando eles nos entregaram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra de Deus. Aqueles que viveram com Jesus, porque Lucas não viveu. E ele diz, aqueles que viram, aqueles que ficaram junto com Jesus. Pareceu-me bem também a mim. Gente, essa sensacional que Lucas está dizendo aqui. Porque ele diz, pareceu-me bem também a mim. Tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, eu fui entender, eu fui compreender. Moisés, um abraço. Moisés de Goiânia, um abraço, meu irmão. Que saudade de você. Diz aqui, pareceu-me também a mim, Lucas dizendo, depois de perfeitamente compreender, primeiro eu compreendi. Gente, é fantástico, que chave isso aqui. Anota na sua Bíblia, pode anotar, tem gente que fala que não pode anotar em Bíblia, anota na sua Bíblia aí, esse verso, pareceu-me bem também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro eu preciso compreender as coisas, eu preciso compreender a Bíblia, eu preciso entender a Torá,
Por isso que o Bruno, ele vai com todo amor falar para os alunos, eu vou falar para os meus alunos, outras pessoas vão falar para os alunos, o Eduardo, que tem um canal bem bacana, o Eduardo Stivanelli, vai passar esse conhecimento para as pessoas, o Rafa de Sena vai passar isso, e tantos outros pelo Brasil inteiro, né? Através de grupos de WhatsApp, passando, mas primeiro ele precisa compreender, primeiro eu preciso compreender perfeitamente o que eu estou lendo, e ele diz... Também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem. É o primeiro verso do Lucas 1, eu li 1, 2, estou no terceiro. Pareceu-me bem, também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem, ter começo, meio e fim. Ceia, pega a live do começo que a Ceia está perguntando, Torá é o mesmo ao Corão? Sério, eu vou deixar a live salva para que você veja do comecinho, tá bom? Porque lá eu estou explicando que não tem nada a ver com o Corão, tá? Torá são os primeiros 5 livros da tua Bíblia e da minha. Ó, vem aqui comigo. Pareceu-me também a mim, depois de ter compreendido tudo, escrevê-las em ordem a ti. A quem? Ó, excelentíssimo Teófilo. Porque Teófilo provavelmente era um grego, um amigo de Lucas, e Lucas quer o quê? Falar do evangelho para Teófilo. E ele começa a escrever uma carta. Esse livro aqui, o Evangelho segundo Lucas, foi uma carta escrita para uma pessoa que depois tomou o mundo e está dentro de todas as Bíblias do planeta. O Evangelho segundo Lucas foi uma carta escrita por Lucas a um amigo chamado Teófilo. Teófilo. Ah, não, vou ter que explicar. Vem comigo, escreve aí, escreve. Quem tiver caneta, quem tiver lápis, escreva aí na sua Bíblia, não tem problema. Escreva aí do lado onde está escrito o Evangelho de Lucas, escreva aí, por gentileza. Escreva o que significa Teófilo. Tel, do grego, Deus. Tel, no grego, significa Teus, da onde vem a palavra teologia. Logia, estudo. Tel, Deus, o estudo sobre as coisas, não sobre Deus, mas sobre as coisas de Deus. Glória a Deus. Que coisa linda até aqui, né? Vem comigo. Então, Tel, Deus, e Philos, Teófilos, o nome dele em grego, Teófilos, Philos, filho, amor. Philos no sentido de filosofia, o amor de alguém por outra pessoa, um amor grande, um amor de pai para filho. Philos, um amor de pai para filho. São 3 tipos de amor no grego. O amor ágape é o amor de Deus, não existe outro amor igual dele. O amor philos, que é o amor de irmão, aquele amor de pai para filho, aquele amor, o amor que eu tenho pelo meu filho, o amor que eu tenho pelas pessoas, pelos meus amigos. Isso, Tel, Deus, Philos. Philos, eu falei filho, mas é philos, tá? Significa amor, mas é um amor de pessoa para pessoa. O amor que eu tenho por vocês é um amor philos. Eu não consigo ter um amor ágape, que é o amor de Deus. Por quê? Porque eu não consigo morrer por vocês. Mas Jesus morrendo, ele tem o amor philos, o maior de todos os amores. Esse é o amor fraternal. Isso, Jonas Fogaça? Esse é o amor fraternal. É o amor philos. E depois tem o eros, o amor erótico. É o amor carnal. É o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, mas o amor carnal. Não é o amor mais fraternal. É o amor carnal. Por isso, eros, que vem de erótico. Tá bom? Então são esses 3 tipos de amor aí no grego. Teófilo significa, então... Tel, Deus, Philos, amor. O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus por uma pessoa. O amor de Deus por uma pessoa. O amor de Deus pelos filhos. Glória a Deus. Ficou claro para vocês aqui? Beleza, vamos para a Torá então? Vamos entender um pouco mais da Torá? Tudo isso, por que eu estou falando e trazendo esses detalhes, né, sobre essas coisas? Vocês sabiam, gente? Quem aqui sabia que a carta de Lucas, na verdade, não era um evangelho, era uma carta só. Uma carta para um amigo que ganhou o mundo. Quem sabia disso? Quem sabia que Lucas, primeiramente, entendeu tudo sobre Jesus para depois escrever? Ou para depois ensinar? Quem sabia disso? Que primeiro ele entende para depois ensinar. Isso é interessante, né? Isso é interessante. E mais uma, já que a gente está aqui, vamos sair um pouco do foco? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Vamos sair um pouquinho do foco? Vamos? Vamos para Atos, então? Atos. O que é o livro de Atos? O que é o livro de Atos? Na verdade, o livro de Atos é a segunda carta de Lucas. Lucas escreve uma segunda carta para esse amigo que ele amava tanto, chamado
Teófilo, o amor de Deus, mandou uma carta para esse amigo dele. Abram a Bíblia de vocês em Atos, no capítulo 1. Abram a Bíblia de vocês em Atos, no capítulo 1. Eu vou ler como está aqui na Bíblia hebraica, tá? Na sua Bíblia está muito semelhante aí, tá? Na sua Bíblia está muito semelhante a isso, tá? Vamos lá? Abram a Bíblia de vocês. Em Atos capítulo 1, verso 1. Atos 1, Atos 1, o verso também é o 1, tá? Atos 1, verso 1. Tá? Acharam? Ah, teve uma pessoa que falou, mas Teófilo não significa amor de Deus. Filos é um amor de amigo. Então, você pode dizer que Deus significa amigo de Deus. Amigo de Deus. Né? Na etimologia, pegando a etimologia da palavra e lá no fundo, amigo de Deus. É que eu separei as duas coisas, tá bom? Vem comigo. Que é amor de amigo, né? Vem cá. Olha aqui que top Atos. Caro Teófilo. Na minha Bíblia hebraica começa assim, na sua deve estar bem parecido. Em meu primeiro livro, ou na minha primeira carta, escrevi a respeito de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, na minha primeira carta, que é o Evangelho de Lucas, eu falei sobre tudo que Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar. Só que é outra chave. Primeiro, antes de eu ensinar, eu preciso fazer. Primeiro ele faz, depois ele ensina. Vou ler de novo. Em meu primeiro tratado, na sua Bíblia deve ser tratado, ou carta, ou livro. Em meu primeiro tratado ou livro, escrevi, que é o Evangelho, escrevi a respeito de todas as coisas que Jesus começou a fazer. Primeiro ele faz, e depois a ensinar. Olha que top! Depois a ensinar. Até o dia que depois foi ter dado todas as instruções, foi recebido por meio de Rosh HaKodesh, que é o Espírito Santo, aos emissários que escolheram, aos discípulos, ele foi elevado ao céu. Então, primeiro, faça. Depois, ensine. Primeiro, compreenda tudo, para depois você falar. Essas são as duas lições que Lucas vai dar na hora que ele escreve, tanto o Evangelho como o Atos, porque Atos quem escreveu foi Lucas, tá bom? Então a lição no Evangelho, ele diz, primeiro compreenda tudo, para depois escrever para alguma pessoa e tentar ensinar. Depois faça, para depois ensinar. Então compreenda, faça, depois ensine, tá bom? Ficou claro? A Keila disse que na minha está o quê? Como está na tua Bíblia aí, Keila? Escreve o que está escrito na tua Bíblia, Keila, por gentileza, tá bom? Joia, gente, 276 pessoas comigo nessa live. Faltam 6 minutos para as 17. Eu falei que ia ser uma live esclarecedora e que ia ser uma live que ia abrir um pouco, né? Quando a gente fala sobre Torá, a importância da Torá. Agora, se vocês aprenderam, né? Lembrando que dentro da Torá também, gente, foi a primeira vez que Deus fala em Evangelho. Vocês sabiam que o Evangelho aparece dentro da Torá? Como assim, Anderson? O Evangelho aparece dentro da Torá? Gente, tem tanta coisa. A primeira vez que Deus falou para o homem que ele deveria amar o seu próximo, está dentro da Torá. A primeira vez que Deus falou que nós deveríamos amar o nosso próximo, está dentro da Torá. Abra a Bíblia de vocês aí, lá em Gálatas. Gálatas, por gentileza. Gálatas, capítulo 3. Abram a Bíblia de vocês em Gálatas, capítulo 3, verso 8. Gálatas 3, 8. Abram a Bíblia de vocês aí em Gálatas, capítulo 3, verso 8. Paulo, ele era um conhecedor da Torá, ele conhecia todos os versos da Torá, porque a Torá eles leem todo sábado, né? Todo Shabat, até hoje. Todos os judeus leem todo sábado. Aliás, nesse grupo que eu vou fazer, de só 100 pessoas, eu vou fazer um link. Tudo que vocês estão vendo aqui vão ser 35 palestras de mais ou menos 1 hora e meia, desse jeito. Vai para lá, vem para cá, entende
E aí eu mando uma apostila para cada um, tá bom? Mas isso aqui é um projeto e eu tô desenvolvendo ainda, tá bom? Mas daí eu vou passar para vocês, com certeza. Vamos lá. Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Olha aqui. Eu vou até tomar água, porque minha cabeça ferve. Minha cabeça ferve. E olha o tamanho do HD. Quem já me conheceu de perto, olha o tamanho do meu HD. E ferve. Olha aqui, ó. Vou ler. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que eu, você, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Para tudo. Para. Como assim? O evangelho não começa em Mateus, Anderson? Não começa em Mateus. O evangelho começa em Abraão. E sabe aonde? Sabe aonde começa o evangelho? Eu vou ficar aqui, eu vou ler para vocês. Abram a Bíblia de vocês em Gênesis, em Bereshit, no capítulo 12, no Pasuk 2, no versículo 2. Pasuk em hebraico. Pasuk é versículo. E livro é Sefer. Então Sefer é Bereshit. Abram a Bíblia de vocês no Sefer, no livro de Bereshit, no capítulo 12, no Pasuk 2, verso 2. Eu vou ler para vocês. Eu leio para vocês com toda tranquilidade e já a gente volta em Gálatas. Anota na Bíblia de vocês, não tem problema não, tá? Anota dentro da Bíblia de vocês aí, não vai machucar a Bíblia. É melhor uma Bíblia cheia de anotação, onde você possa recorrer, entender o que você leu, do que uma Bíblia toda bonitinha, maravilhosa, toda cheirosa e que você não tem contato com ela. Então, é melhor você ter uma Bíblia toda cheia de post-it. Tem uma Bíblia minha aqui que ela tem tanta coisa, que ela tá grossa já. De tanta coisa que eu vou anotando, vou lembrando, que eu acho lindo. Então eu faço isso. Não adianta você ter uma Bíblia linda, maravilhosa, cheirosinha, que você não abre. É melhor você fazer isso que eu tô te falando. Acharam aí? Gênesis, capítulo 12. Vamos começar no capítulo 12, verso 1, vai. E Deus disse a Avraham em hebraico, Abraão, saia de seus pais, afaste-se dos seus parentes, estou lendo na Bíblia em hebraico, tá? E da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Pega essa, ó, o evangelho agora, ó. Farei de você uma grande nação, e eu o abençoarei, engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Você será uma bênção. Preste atenção, Evelise. Todo mundo que está aqui comigo agora. Simone, o último comentário foi o seu, né? Simone, presta atenção, todos estão comigo. 280 pessoas agora. Se tu uma bênção. Você é a bênção. Você é a bênção, Carol. Eu sou a bênção. Todos nós que estamos aqui. Você é a bênção. Não é o lugar que você está. Glória a Deus. Tem irmão que fala, o lugar que você vai, a prova te acompanha. Não é a prova te acompanha, é a bênção. Porque você é a bênção. Você é a bênção. Se você cumpre todos os mandamentos, se você está com o eterno, você é a bênção. Por isso que ele falou, você é a bênção. Por isso que Abraão não teve dúvida. Abraão não teve dúvida quando os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló, do seu sobrinho. Porque eles dois eram muito abençoados. Os rebanhos eram gigantescos. E aí o que Abraão fala para Ló? Ló, escolhe o lugar que você quer ir. O lugar que você for, eu vou pro lugar contrário. Eu não tenho problema com isso. E Ló fala, eu vou para aquele lugar que está verde, onde tem pasto, porque meu rebanho vai crescer lá. Abraão falou, o que sobrou para mim? O deserto? Não tem problema, eu vou pro deserto. Você vai pro lugar verde e eu vou pro deserto. Porque quem é a bênção? É o lugar que eu vou? Quem é a bênção? É a empresa que eu vou? Quem é a bênção? É o estado que eu vou? Não, a bênção é você. O lugar que você vai chegar vai ser abençoado graças a você. Então o que meu Deus, é tremendo o que Deus fala para Abraão. O que Deus está falando para Abraão? Abraão, não importa para onde você vai, meu filho. Não importa, você é a bênção. No deserto eu vou fazer nascer torrentes de água. Poço que não dá água vai começar a dar água. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Os poços onde Abraão ia passando, muitos estavam soterrados. E aí começou a brotar água de novo. Glória a Deus. Por quê? Porque Abraão era a bênção. Você é a bênção. As 300 pessoas que estão comigo agora, você é a bênção. Agora eu posso ler de novo Gálatas? Fecha o teu olho. Você que está comigo agora, sabendo que você é a bênção. Eu vou ler Gálatas agora para você. Presta atenção. Ora, tendo a escritura previsto
que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Foi o primeiro que recebeu o evangelho, dizendo: todas as nações serão benditas através de você. É isso, Carol. Santo, santo, santo. Eu vou falar no original hebraico, o que a Carol acabou de escrever. Está escrito lá em Isaías, capítulo 6. Os querubins diziam: Kadosh, 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 Adonai Tsavaot Melokol, Haaretz Kevodô. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Por isso que nós somos abençoados. Então não importa o lugar que você está, você é uma pessoa abençoada. Olha aqui que top que eu vou dizer agora para vocês. E disse, olha aqui, abençoarei quem te abençoar. Gênesis 12, 2. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E por seu intermédio, pega essa, por seu intermédio, vou ler de novo, por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. O que eu tenho a ver com Abraão? Que Abraão nem parente meu não é, e Deus está prometendo que através de Abraão a minha vida vai ser abençoada. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé, e o que me faz aproximar de Deus, segundo Efésios capítulo 2, verso 3:8, 2:8, está escrito o quê? Ora, a fé, é a fé que te aproxima de Deus, é a fé, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, obra não salva ninguém, a única obra que nos salva é o sacrifício de Jesus na cruz. E você vai dizer, então não preciso praticar boa obra? É aí que você deve, porque Jesus salvou a tua alma pelo sacrifício dele na cruz. O seu dever é praticar boas obras. Então inverte a equação, você não pratica boa obra para ser salvo, você pratica boa obra porque você já foi salvo. É pela gratidão que você tem por aquilo que Jesus já fez na tua vida, que você, por causa dessa gratidão, que você vai praticar boas obras, não para ser salvo, mas porque você já é salvo, porque graças à fé que Deus colocou no coração de Abraão, essa fé chegou dentro do nosso coração. Abraão sendo pai da fé, sem ter um evangelho para ler, sem ter um pastor para pregar, sem ter um lugar para buscar o Criador, sem ter um lugar para buscar a palavra, para aprender sobre o evangelho, para aprender sobre Deus. Ora, tendo a escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, eu, você, todo aquele que não é judeu, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, porque Abraão é o quê? Era um gentio. Todas as nações serão benditas em ti, Abraão. Isso é evangelho, é boa nova. Evangelho significa boa nova. E qual a boa nova que chegou na minha vida? Qual a boa nova que chegou na tua vida? Qual a boa nova que chegou nas nossas vidas? Dessas mais de 300 pessoas que estão comigo nessa live agora. Lembra, evangelho não começa em Mateus capítulo 1, agora você aprendeu. O evangelho começa na vida de Abraão, no capítulo 12 de Bereshit. E Bereshit está dentro da Torá. Eu pergunto, Torá é uma coisa que não se usa mais? Podemos jogar fora? Ah, a lei não vale para mais nada. Eu pergunto e devolvo a pergunta para vocês que estão comigo desde o começo da live. Respondam, por favor. A lei, ela não vale mais nada? Ou ela vale? Escreva se ela vale ou não vale. A lei vale ou não vale? Escrevam aí. Vale ou não vale? Serve ou não serve? Hein? Eu pergunto para vocês, serve ou não serve? Vale ou não vale? Vale muito. Isso mesmo, Sam. Vale muito, muito, vale muito. Vale muito porque ela nos aproxima de Jesus. Ela que nos mostra o caminho até chegar a Jesus. Sabe o Salmo 119? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua Torá. É a tua lei, porque ela vai me conduzir para Cristo. Eu vou entender Jesus, eu só consigo entender Jesus, o sacrifício de Jesus, graças aos sacrifícios que eram feitos dentro da Torá. Quando eu vejo a dor que acontecia na Torá, eu consigo entender o que Jesus fez. Eu consigo entender o que estava acontecendo na vida de Jesus. Eu consigo entender. Então, nessas palestras que eu vou fazer, tá? São mais ou menos 35 palestras, a gente vai abordar tudo isso, a gente vai dar uma passeada por toda a Bíblia e quem participar vai conseguir entender muita coisa. Então eu vou fazer o lançamento disso, não vai demorar, acho que provavelmente mais uns 30 dias, vai ser algo extraordinário, vai ser algo impactante, porque eu fico emocionado de falar.
de tão especial que é para mim poder trazer isso, tá bom? Que é para mim poder trazer isso a nível nacional para as pessoas compreenderem. A lei do Senhor, Salmo 19:7, Deus abençoe quem colocou. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu vou pegar, eu não conheço a Raíssa, tá? Não conheço a Raíssa. Pessoalmente, eu tô vendo a Raíssa agora aqui. A Raíssa colocou um verso, Salmo 19:7, eu vou abrir na Bíblia Hebraica. Salmo 19, verso 7, dentro da Bíblia Hebraica. Vamos lá. Salmo 19, verso 7, dentro da Bíblia Hebraica. Salmo em hebraico é Tehillim, tá bom? Tehillim em hebraico. 19, verso 7, tá aqui na minha mão. Tá aqui na minha mão, deixa eu ver se eu acho uma caneta para grifar. Ai meu Deus, não tem uma caneta aqui agora. Mas isso não vai acontecer de novo. Mas eu vou pegar para vocês e colocar meu dedo em cima aqui, tá? Ó, olha essa palavrinha. Atorá. Conseguem ver aí? Aqui, ó. A Torá. Vou ler. 19, verso 7. A Torá de Deus é perfeita, restaura a alma. A Torá, a instrução de Deus é clara, faz sábio o tolo. Top? Viram que top? Deus abençoe a Raíssa por ter trazido esse verso pra gente aqui. Toda essa ideia é pra gente desmistificar essa palavra Torá. Porque como a gente viu, teve uma irmãzinha aqui, né, que entrou aqui, Tehillim. Salmo em hebraico é Tehillim. Ou Mizmor. Mizmor, M-I-O-Z-M-O-R. Mizmor. Mizmor. O Salmo 23. Mizmor le Davi. Mizmor le Davi. Salmo de Davi. Ó que top. Depois vocês pegam aqui e gravam. Vai, decora, ó. Mizmor le Davi. Adonai roi lo erzad. Bino deshi arbitzenia. Memenu hot na alen. Nashi shovev yanheni. Vemaglet tzedek leman shemo. Gan ki eler beget samavet. Lo irada ki ata imadi. Shiftecha umishantecha. Chema yanachamuni. Taroch lefanai shulchan neget sorarai. Dishanta vashem iroshi. Kosi irevaya. Artov udefumi koremehayai. Veshavti. Bevet. Adonai. Leorech. Yamin. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Se eu tenho fé, eu carrego comigo o evangelho, aquele que foi pregado para Abraão. Então eu sou uma bênção. Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não preciso temer nada. Porque tu estás comigo. Eu sou uma bênção. Ele falou que eu sou uma bênção. A tua vara e o teu cajado vão me consolar. Prepara uma mesa perante mim na presença de todos os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Ah, Dani, shalom, shalom. A Dani está lá em Israel agora. Dani, um abraço. Manda um abraço para Gi. Deus abençoe vocês nessa viagem. Acho que estão saindo de Israel, né? Eles passaram, acho que 14 dias em Israel. Dani, Gi, Deus abençoe a vida de vocês. Por tudo que vocês compartilharam no grupo de estudos, tá? Deus abençoe todos os vídeos que vocês enviaram lá pro grupo. Deus abençoe grandemente. Eu tenho certeza que agregou muito para esse grupo, tá bom? Eles precisavam dessas informações, então foi muito importante. Deus abençoe o retorno da irmã Gi. Deus abençoe o retorno da irmã Dani também para o Brasil. Miguel, abraço, Miguel, que saudade de você. Miguel, um grande amigo, então. Já estão na Suíça. Deus abençoe, então, as irmãs já estão de retorno, estão na Suíça. Deus abençoe, estão acompanhando a live. Deus abençoe vocês, viu? O grupo ficou muito feliz com tudo aquilo que vocês postaram sobre Israel, o Egito, todos os lugares que vocês passaram, viu? Deus abençoe os demais que estão participando aqui com a gente, essas 300 pessoas. Eu sei que amanhã essa live vai ter atingido aí 5.000 pessoas e fico feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Quero agradecer, já são
Peço perdão pelo horário que passou aí, a live ia ser de 1 hora, passaram 11 minutos. Então, Deus abençoe a vida de vocês. E vamos pegar um versinho da Torá pra gente encerrar? Vamos lá, abram a Bíblia de vocês, é Torá. Abram a Bíblia de vocês na Torá em Números. Abram a Bíblia de vocês em Números, que significa, quem lembra? Números, Bamidbar, no deserto. Abram Números, capítulo 6. Números, capítulo 6, para eu encerrar a live. Pessoal, quem deseja ver a live de novo, manda aí pra mim manda qualquer coisa, manda um coraçãozinho aí, pra você que quer ver ou passar pra alguém, porque daí eu vejo pelos coraçãozinhos que eu devo deixar essa live salva, que eu não ia deixar salva, tá? Capítulo 6, no verso 24, tá? Capítulo 6, verso 24. Números, Bamidbar, capítulo 6. Então, o Sefer, o livro, é Números. O capítulo é o capítulo 6. E o Pasuk, o versículo, é o versículo 24, 25 e 26. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? É uma bênção, chama bênção sacerdotal. Ou seja, o que acontecia, né? Toda vez que Moisés, Moshe e o seu irmão iam encerrar um ajuntamento lá no deserto, eles não sabiam bem o que dizer, né? Poxa, como é que a gente encerra? Aí aquela população enorme de pessoas, né? Dos judeus tudo ali no deserto, atravessando o deserto, daí eles diziam, ixi, agora, o que a gente diz? Gente, acabou aqui a palestra, Deus abençoe, pode ir cada um para sua tenda. Aí Moisés falou, mas não tá certo isso aí, a gente deveria, sei lá, encerrar de um jeito mais espiritual, né? O que você acha? Aí conversaram entre eles ali, e aí Moisés foi conversar com Deus. Falou, Deus, e aí, como que a gente faz isso? Como a gente faz esse encerramento, né? E Deus falou para eles, ó, vocês vão encerrar desse jeito. E Deus disse a Moisés, no verso 22, Deus disse a Moisés, fala a Arão e os seus filhos, e diga-lhes que vocês devem abençoar o povo de Israel, dizendo-lhes, no final, vocês vão abençoar dessa forma. Presta atenção, é desse jeito, tá? Vou dizer, Yevachecha, Adonai ve'eshmechecha, Yae Adonai panav elecha ve'hunecha, Issa Adonai panav elecha, ve'ash elecha, shalom. Isso é o que eles diziam para o povo de Israel. Fico emocionado quando eu falo. É o que eles diziam para o povo de Israel. Então, Yevachecha Adonai ve'eshmechecha, Yae Adonai panav elecha ve'hunecha, Issa Adonai panav elecha, ve'ash elecha, shalom. Vou traduzir, tá? Que Deus te abençoe e te guarde. Glória a Deus. Que Deus faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor, a sua bênção. Que Deus levante a sua face na sua direção e te dê shalom, te dê paz, prosperidade, saúde e segurança, que é o significado dessa palavra shalom. Paz, que é a paz de Deus. Prosperidade de Deus. Saúde e segurança. Paz, prosperidade, saúde e segurança. Por isso que eu falo shalom, shalom para todos vocês. Paz, prosperidade, saúde e segurança para toda a tua vida, para toda a tua família. Deus te abençoe muito. Agora vamos encerrar segundo a Brit Hadashah. Brit Hadashah é o Novo Testamento. Abram a Bíblia de vocês em Coríntios. Coríntios, no último capítulo. Tem Bíblia que vai diferenciar, tá bom? O capítulo é o 13, segundo aos Coríntios. Só que tem Bíblia que o último verso vai ser o 12 e tem algumas Bíblias que o último verso vai ser o 13 e na Bíblia hebraica é o verso 14, por causa de tradução, tá bom? Então eu vou ler segundo a Bíblia hebraica, mas na sua Bíblia aí deve ser o último verso do capítulo 13 de 2 aos Coríntios. Vou dar um tempinho para vocês abrirem, tá bom? Enquanto isso, mandem a cidade que vocês são, os países, tem alguém de fora, manda o país aí para eu mandar um abraço, uma saudação. Por gentileza. Quem é do Brasil, os estados, né? Manda o estado, a sua cidade. Se você é de fora do Brasil, manda também aí para eu mandar uma saudação para você, tá bom? Aí pro seu lugar aí, pra sua cidade. Taubaté, Deus abençoe os irmãos de Taubaté. Rondonópolis, Mato Grosso, Santo André, Deus abençoe a vida de vocês. Japão, Aline, Deus abençoe, viu, Aline? Por participar com a gente. Aí no Japão, deve estar amanhecendo, né? Mogi das Cruzes, Santa Maria da Boa Vista, lá no Pernambuco, a irmã Lucicleide.
Meu irmão, um abraço muito forte pra você. A Lucicleide sempre participa de tudo. Eu até pego alguns posts da Lucicleide. Cosmópolis, Acrelândia, lá no Acre. Nossa, Elisa, lá no Acre. Deus abençoe você, viu? Uma hora menos, né? São José dos Pinhais, no Paraná. Mantova, na Itália. Deus abençoe a Evelise, lá da Itália. Ribeirão Preto. Deus abençoe lá de Mogi Guaçu. Ou Foz do Iguaçu, perdão. Foz do Iguaçu, Alagoas, Minas Gerais. Mandaguaçu, no Paraná. Hortolândia, Suzano. Isso, já é domingo, né, Aline? Já é domingo aí no Japão. Já tá, deixa eu ver, já tá amanhecendo, né? Quase 6 da manhã aí no Japão. Deus abençoe muito. Pitanga, no Paraná. Atamogi, no sul de Minas. Goiás. Brasília de Minas, lá em Minas Gerais. Juazeiro do Norte. Deus abençoe. Miguel, Deus abençoe muito a sua vida, viu? Aí, Juazeiro do Norte. Cacoal, lá em Rondônia. Portugal, a irmã Regina tá lá em Portugal. Então em Portugal já tá bem escuro lá. Já deve ser o quê? Ô, Regina, que hora que é aí? Já é quase 11 da noite, né? Jales, Orlando, na Flórida. Gisele, Deus abençoe, viu? Peace of God pra você. Deus abençoe sua vida. God bless you. Deus te abençoe muito. Vinhedo, aqui pertinho. Guarulhos. Deus abençoe muito a vida de vocês. Ah, a Regina falou que tá cedo ainda, 21h20. 21h20 lá em Portugal. Itumbiara, Goiás. Tem irmãozinho aqui de Itu, pertinho da minha casa. Deus abençoe. Vamos ler agora? Vamos ler. Pessoal do sul de Minas, de Inconfidentes no sul de Minas. Que alegria tê-los todos aqui, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês. Perdoem naquilo que eu errei. Às vezes eu falo muito rápido. Mas é alegria, Rondônia, Pará. Alegria que eu tenho de falar. Às vezes eu atropelo algumas palavras, eu saio, porque eu quero falar e trazer o máximo de conhecimento, pelo menos passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Pessoal de Campinas, aqui da minha cidade, Campinas, uhul! Nós, Deus abençoe. Dinamarca, Jonatas, Deus abençoe, lá da Dinamarca, Frutal, Deus abençoe todos vocês. Vamos para a bênção aqui, essa bênção, lembra a primeira bênção então? A primeira bênção é a bênção sacerdotal. Essa bênção é a bênção apostólica. Essa bênção é a bênção que deveria ser dita todas as vezes que um culto acabasse. Eu posso falar o que eu quero depois que o culto acabe? Não. Porque nós andamos segundo a palavra de Deus. Então não é o que você quer falar, é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz quando você vai encerrar um culto? E o que vai encerrar uma live? Vai ser dessa forma, prestem atenção. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, no último verso vai dizer o seguinte, prestem atenção e eu vou explicar, tá? Primeiro eu vou explicar, daí eu encerro de uma vez. Primeiro, vai falar da graça do Senhor Jesus. Graça é o favor imerecido, né? Graça não é uma instituição, é um favor que Deus fez para nós, mandando seu Filho para morrer na cruz por nós. Então, primeiro, a graça do Senhor Jesus, depois o amor de Deus. Quem lembra do amor de Deus que a gente falou hoje? Não é o amor fraternal, é o amor ágape. Ninguém tem maior amor do que ele. Tanto que a gente fala que Deus tem 3 coisas, né? Onisciente, onipotente, onipresente. E ele também é onibenevolente. Não existe ninguém que é mais bom do que Deus. Então Deus tem 4 características que nenhum ser do universo tem. Ele é onipresente, onisciente, onipresente e onibenevolente. Inclusive falaram para Jesus, ô bom mestre, falou, não me chama de bom. Só tem um que é bom, que é Deus, nosso Pai, que está no céu. Ele é onibenevolente. Não tem ninguém que é mais bom do que ele. E por último, a comunhão do Rosh HaKodesh. Rosh HaKodesh, que é do Espírito Santo, o sopro de Deus. Está escrito aqui, Rosh HaKodesh. Então eu vou ler para vocês agora. Por favor, coloquem a mão de vocês aqui, ó, nessa posição de receber. Na posição de receber. Você que está nessa live, se você crê, óbvio. Coloca a tua mão na posição de receber, assim, ó. 2 conchas para receber. E eu vou colocar minha mão dessa forma aqui, ó. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus abençoe a família de vocês. Deus abençoe o lugar que vocês estão, através de vocês. Porque não esqueça, você é uma bênção. Fiquem de olho no meu Instagram. Nos próximos dias eu vou anunciar o início, tá bom? Das inscrições dessas palestras que, olha, gente, vai ser fantástico e tremendo. Então não percam. Não percam que vai ser, imagina, 35 palestras com um pouquinho mais de tempo, mais ou menos 1h20, 1h30, com esse conteúdo falando de todo o evangelho, linha a linha. E esse vai ser o nome desse momento que a gente vai ter junto, tá? Para as primeiras 100 pessoas, óbvio. Eu não consigo tratar com mais de 100 pessoas. Então, só se eu mudar e fazer algum tipo de... Vocês me ajudarem de alguma forma para eu alugar algum estúdio e conseguir fazer com mais
de 100 pessoas. Mas é o que eu consigo e vou mandar o material para vocês também, o material para ir acompanhando. Sabe essas coisas que eu falei tudo aqui? Eu mando material para todo mundo ir olhar, rever e ter dentro de casa isso daí. Mas eu anuncio para vocês nas próximas semanas que eu estou trabalhando pesado, mas muito pesado, até de madrugada para preparar tudo para esse grupo que vai estar com a gente participando do Evangelho. Para você que é cooperador, para você que é pastor, para você que é cooperador de jovem, para você que é bispo na sua igreja, para você que está fazendo um trabalho de evangelização, que é importante ter esse conhecimento, fiquem tranquilos, ninguém vai falar quem é você que está participando e você vai ter acesso a todo esse conhecimento sem ser uma coisa que pende para um lado, pende para o outro, é uma coisa institucional. Não, vai ser 100% Bíblia, linha por linha do Evangelho, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês, foi um prazer muito, mas muito grande estar com vocês. Vou deixar essa live salva, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês, boa semana, fiquem com Deus, tamo junto para a vida eterna.